Para os apaixonados pela palavra, eu queria agradecer pela paciência dessa semana. Como eu fiquei um pouco doente, fiquei sem voz, com a garganta inflamada, isso acabou atrasando um pouco os áudios, então que isso não atrapalhe você na sua busca aí. Mas, sem mais delongas, um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 209 da nossa leitura, dia 28 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 11, Atos 15, Jeremias 24 e Marcos capítulo 10. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 11 conta a história de Jefité. Ele entra na história carregando marcas profundas. Embora fosse descrito como homem valente, ele foi rejeitado pela própria família por ser filho de uma prostituta. Seus irmãos o expulsam de casa, dizendo que ele não teria parte na herança, e ele passa a viver em outra terra, cercado por homens sem rumo. Aos olhos das pessoas, Jefité era descartado. Mas, quando Israel entra em crise por causa dos amonitas, os mesmos líderes que o haviam rejeitado voltam para pedir a sua ajuda. Deus começa a escrever uma nova história justamente através daquele que havia sido rejeitado. Antes de lutar, Jefité tenta resolver o conflito pela conversa. Ele relembra toda a história de Israel, mostra aos reis dos amonitas que a acusação era falsa, porém o rei se recusa a ouvir. Então, o Espírito do Senhor vem sobre Jefité. E é justamente nesse momento que Jefité toma a pior decisão da sua vida. Mesmo já tendo recebido o Espírito de Deus, ele faz um voto precipitado. Promete oferecer em holocausto quem primeiro saísse de sua casa, caso voltasse vencedor. A Bíblia nunca diz que Deus pediu esse voto. Pelo contrário, a lei até proíbe sacrifícios humanos. Jefité agiu como se ele precisasse negociar com Deus para obter uma vitória que o Senhor já havia prometido. E quantas vezes nós também não fazemos algo parecido? Tentamos barganhar com Deus quando Ele deseja apenas confiança e obediência. Quando Jefité retorna, a sua única filha é que sai para recebê-lo com alegria. O texto termina de forma dolorosa e há diferentes interpretações sobre o desfecho. Alguns entendem que ela literalmente foi sacrificada, outros que ela foi consagrada ao Senhor permanecendo solteira por toda a vida. Em ambos os casos, a lição é uma: palavras precipitadas podem trazer consequências profundas. A fé verdadeira não faz promessas impulsivas para conquistar o favor de Deus. Em Cristo, não precisamos negociar com o Pai, já fomos aceitos pela graça. Partindo agora para Atos, capítulo 15. Registra um dos momentos mais importantes da história da igreja. A grande pergunta nesse capítulo é: os gentios precisam se tornar judeus para serem salvos? Alguns ensinavam que, além de crer em Jesus, era necessário sim guardar a lei de Moisés e ser circuncidado. Essa discussão não era pequena, ela definia o coração do evangelho. Por isso, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para que examinem a questão com cuidado. Pedro então relembra a experiência na casa de Cornélio, quando Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios, da mesma forma que aos judeus. Por isso ele declara: somos salvos pela graça do Senhor Jesus. A salvação, ela nunca foi conquistada por obras, méritos ou cumprimento da lei. A lei, ela revelava o pecado, mas ela era incapaz de salvar. Somente a graça de Cristo purifica o coração pela fé. Tiago confirma esse entendimento usando as Escrituras
e mostra que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano de Deus desde os profetas. Então, eles orientam que os gentios se afastem pelo menos da idolatria, da imoralidade sexual e de práticas que dificultariam a comunhão entre judeus e gentios. Essas instruções eram orientações para uma vida santa e para preservar a unidade da igreja. É bonito perceber que a carta, quando eles enviam aos gentios, começa dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A igreja caminha em unidade quando ela permanece submissa à direção do Espírito e à verdade da palavra. Por sua vez, o capítulo termina com Paulo e Barnabé discordando. Eles se desentendem sobre levar João Marcos na nova viagem e acabam seguindo caminhos diferentes. A separação entristece, mas Deus continua agindo. Barnabé investe em Marcos, que mais tarde seria um cooperador valioso para Paulo e autor do Evangelho de Marcos. Enquanto isso, Paulo segue com Silas, fortalecendo as igrejas. Deus é tão soberano que continua escrevendo a sua história, mesmo em meio às limitações e conflitos dos seus servos. Partindo agora para Jeremias, capítulo 24. E como eu gostaria que você prestasse atenção, porque tem coisa de Deus aqui. Depois que parte do povo foi levado para a Babilônia, Jeremias recebe uma visão de 2 cestos de figos. Um continha figos muito bons, outro figos tão ruins que não podiam ser comidos. À primeira vista, seria natural pensar que aqueles que permaneceram em Jerusalém estavam em melhor situação do que os que foram exilados. Mas Deus traz uma lógica surpreendente. Os figos bons representam justamente os exilados, aqueles que pareciam ter perdido tudo. O Senhor declara: olharei para eles favoravelmente. Eu os edificarei, eu os plantarei. O exílio não era abandono de Deus, era um instrumento de disciplina e restauração. E então vem uma promessa que eu amo tanto. Deus diz assim: eu lhes darei um coração para que me conheçam. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus sabia que o maior problema de Judá era o coração endurecido. Antes de reconstruir a cidade, ele começa pelo interior do povo. E é tão lindo quando ele diz: eu darei um coração a eles para que me conheçam. Já os figos ruins são aqueles que permaneceram confiando em si mesmos. Eles acreditavam estar seguros por terem permanecido em Jerusalém, mas rejeitaram o chamado ao arrependimento. Enquanto os exilados seriam restaurados, os que insistissem na rebeldia enfrentariam espada, fome e peste. O critério de Deus aqui não era a localização das pessoas, mas a disposição do coração. Nem sempre aquilo que parece derrota aos nossos olhos é derrota aos olhos de Deus. Às vezes, aquilo que enxergamos como perda é justamente o lugar onde Deus trabalha mais profundamente em nós. Seu maior desejo nunca foi apenas devolver Israel à sua terra, mas devolver Israel ao seu Deus. O Senhor continua mais interessado em formar um novo coração do que simplesmente mudar as nossas circunstâncias. E para finalizar o dia de hoje, Marcos capítulo 10 reúne vários ensinos de Jesus sobre o verdadeiro significado do reino de Deus. Primeiro, ele responde aos fariseus sobre o divórcio. Ele volta ao plano original do Criador para o casamento, que foi sempre uma união estabelecida por Deus, marcada por fidelidade e aliança. Em seguida, ele recebe as crianças que os discípulos tentavam afastar. E ele diz que o reino pertence aos que são como estas crianças, que recebem o reino com humildade e dependência. A entrada no reino acontece por um coração que reconhece a necessidade de Deus. Logo depois, aparece o jovem rico, um homem moralmente correto e interessado na vida eterna. Jesus olha para ele com amor. Porém, quando o Senhor o convida a deixar tudo para segui-lo, o jovem rico vai embora triste porque possuía muitos bens.
Ele havia entregado seu coração às riquezas. Então Jesus afirma como é difícil para quem confia nas riquezas entrar no reino. Os discípulos ficam assustados e Jesus responde: para o ser humano é impossível, mas para Deus nada é impossível. A salvação, ela sempre será um milagre da graça, nunca resultado da nossa capacidade. O capítulo termina com o cego Bartimeu, e é muito incrível porque, diferente das pessoas que estavam ao redor de Jesus, ele era cego, mas ele sabia, ele reconhece quem Jesus realmente é. Mesmo sendo repreendido pela multidão, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sim, Jesus o curou. Mas o maior milagre está que, depois de ser curado, Bartimeu não foi embora. Não, ele passa a seguir Jesus pelo caminho. E esse foi o verdadeiro milagre. Não apenas receber uma bênção de Cristo, mas caminhar com Ele dali em diante. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor é fiel, obrigada porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Papai, eu oro pelas nossas saúdes, que o Senhor possa restaurar a minha saúde, a saúde de quem estiver precisando, que está ouvindo esse áudio, que o Senhor possa vir com cura, Deus, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, a nossa nação, que o Senhor seja visto sobre nós todos os dias, que o Teu amor possa transbordar de nós para outras vidas. Papai, nós Te louvamos e Te agradecemos por este tempo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 210 da nossa leitura.